Quem são os palestinos? A resposta está na Bíblia. A questão sobre a origem dos palestinos está profundamente ligada à história bíblica e à geopolítica moderna. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos como a narrativa dos filisteus e sua relação com Israel moldou a história dessa região. Mas, será que existe realmente uma conexão direta entre os palestinos de hoje e os filisteus de tempos bíblicos? Vamos explorar essa história fascinante, suas implicações espirituais e o que a Bíblia nos ensina sobre essa terra e seu povo. Canaã, uma terra mencionada repetidamente na Bíblia, era habitada por diversos povos antes da chegada dos israelitas. Entre eles estavam os filisteus, um povo mencionado frequentemente como inimigo de Israel. A Bíblia os descreve como habitantes da costa sudoeste de Canaã, vivendo em cidades-estado fortificadas, como Gaza, Asdod e Asquelon. Os filisteus não eram nativos de Canaã. Evidências arqueológicas e bíblicas sugerem que eles vieram do mar Egeu, talvez da região de Creta, e se estabeleceram ali por volta do século XII a.C., trazendo consigo sua cultura distinta e avanços tecnológicos, como o uso do ferro. Os filisteus são frequentemente descritos como adversários de Israel. Eles travaram guerras contra líderes como Sansão e Saul e são talvez mais conhecidos na história de Davi e Golias. Golias, um gigante filisteu, personifica a ameaça que esse povo representava para Israel. O conflito entre israelitas e filisteus não era apenas territorial, mas também espiritual. Enquanto os israelitas adoravam o Deus único, os filisteus veneravam deuses como Dagom. A luta entre essas nações era, portanto, também uma batalha entre sistemas de crenças. Embora poderosos, os filisteus enfrentaram desafios que levaram ao seu declínio. A ascensão do reino de Israel sob Davi e Salomão enfraqueceu sua posição. Além disso, invasões de povos como os assírios e babilônios destruíram suas cidades e dispersaram sua população. Com o tempo, os filisteus desapareceram como uma identidade distinta, mas seu nome permaneceu na memória histórica. A partir do período romano, a região começou a ser chamada de Palestina, em referência aos antigos filisteus, embora não houvesse mais conexão direta com eles. Após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., os romanos renomearam a região de Judá como Palestina, tentando eliminar a conexão judaica com a terra. Esse nome foi inspirado nos filisteus, mas já não havia vínculo entre os povos. Esse período marcou o início de uma longa história de disputas pela região, que continua até os dias de hoje. A conexão entre o nome Palestina e os filisteus é, portanto, mais geográfica e política do que étnica ou cultural. Os palestinos de hoje não são descendentes diretos dos filisteus, mas sim um povo formado por séculos de história na região. Eles têm origens árabes e locais, com influências das diversas civilizações que habitaram a terra ao longo do tempo. Apesar disso, o nome Palestina criou uma conexão simbólica com os filisteus bíblicos, muitas vezes usada para narrativas políticas ou identitárias. É importante entender essa distinção para separar fatos históricos de interpretações modernas. A Bíblia nos ensina a tratar todos os povos com justiça e compaixão. Em Levítico 19:34, Deus instrui os israelitas a amarem o estrangeiro, porque eles também foram estrangeiros no Egito. Essa mensagem de inclusão permanece relevante em um mundo dividido por conflitos e preconceitos. As profecias bíblicas mencionam frequentemente os filisteus, muitas vezes prevendo julgamento sobre eles por sua inimizade com Israel. Em Amós 1:6-8, Deus declara punição contra Gaza. Essas profecias refletem o papel dos filisteus como adversários históricos de Israel, mas também mostram a soberania divina sobre todas as nações. Os conflitos entre Israel e os filisteus simbolizam as batalhas espirituais que enfrentamos em nossas vidas. Assim como os israelitas confiaram em Deus para superar inimigos poderosos, somos chamados a confiar nele para vencer desafios espirituais e morais. Jesus nos chama à reconciliação e ao perdão. Em Mateus 5:9, ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em um mundo marcado por divisões, somos chamados a construir pontes, não muros. A Bíblia aponta para um futuro em que todas as nações reconhecerão Deus como o Senhor. Isaías 2:4 prevê um tempo em que espadas serão transformadas em arados e não haverá mais guerra. Essa visão nos inspira a trabalhar por um mundo de paz, começando com nossos próprios corações. A história dos palestinos e dos filisteus nos ensina lições profundas sobre identidade, conflito e reconciliação. Enquanto exploramos essas narrativas, somos lembrados de que Deus tem um plano para todos os povos e que seu chamado para a paz e a justiça é eterno. Se você acredita em Deus, inscreva-se no canal.